Olá pessoal, vamos falar neste vídeo como é que se consegue liberar de muco da garganta e do nariz simplesmente utilizando sal. O sal é utilizado há muito tempo e não é o caso. O sal é muito bom quando é para questões respiratórias associadas a bactérias, fungos e mesmo alguns vírus que muitas vezes criam infecções respiratórias. O sal pode ajudar bastante. O que é que normalmente faz com que o sal seja tão bom? Para vocês terem uma percepção, quando nós pegamos num sal, claro, não é qualquer tipo de sal, mas quando nós utilizamos um sal, sabem que o sal é uma coisa que puxa a água. E grande parte destas bactérias e destes fungos tem uma parte dentro delas que tem água. E o que o sal faz em contacto com este tipo de bactérias é quase como se estivesse em contacto com a nossa pele e puxasse a água. Quando entra em contacto com este tipo de bactérias ou fungos, por exemplo, vai fazer com que desidrate a bactéria ou o fungo. Isso faz com que a bactéria ou o fungo morra com mais facilidade, aliviando muito uma infecção respiratória quando é causada por bactérias ou por fungos. Mas não é só isso. Esta é uma das formas que normalmente o sal atua a nível respiratório, mas da mesma forma que tira água deste conteúdo de bactérias, também acaba por pegar na água do muco, uma grande parte do muco, do ranho que as pessoas têm a nível da parte respiratória, a grande parte disso é água. E quando nós utilizamos sal, um sal específico, para desidratar o muco, ele parte-se em fragmentos e é muito mais fácil nós conseguirmos libertar da parte respiratória. E por isso é que se diz tanto que o sal ajuda muito a libertar o muco, mas também a controlar a própria infecção respiratória. Agora, o que é importante que saibam? Quando a pessoa tem muco na zona do nariz ou da garganta, essas zonas estão todas relacionadas. A parte dos ouvidos, a parte do nariz e a parte da garganta têm pequenos canais que estão em comunicação entre eles. E por isso é que, por exemplo, uma pessoa pode ter uma infecção na garganta ou uma infecção no nariz e sentir dores nos ouvidos, ou congestionamento, ou por vezes até ganhar uma otite por uma infecção do nariz ou da garganta. Isso é importante saber. Agora, quando nós pensamos nesta questão do sal, que tipo de sal é que está indicado? Não é qualquer tipo de sal, tipo sal de mesa, mas um sal que não tenha plásticos e principalmente que não tenha aditivos ou anti-aglomerantes. Anti-aglomerantes é aquilo que faz com que as coisas não se peguem umas com as outras. Esse tipo de químicos que nós vemos com muita facilidade são coisas que tiram muita qualidade ao sal que nós estamos a utilizar. Agora, o sal dos Himalaias, por exemplo, aquele sal rosa, é uma boa opção, apesar de ter um bocadinho de ferro, é uma coisa que se pode utilizar. E o que é que eu recomendaria? Eu recomendaria que vocês pegassem numa colher de chá deste sal e diluíssem, por exemplo, numa porção de água, num copo de água. E há várias formas de vocês poderem utilizar isto. Ou bebem diretamente a água com o sal. Isso vai fazer com que haja um efeito de dentro para fora, em que vai partir estas mucosidades todas, quer da parte do nariz, quer a nível da parte dos brônquios, e facilita a saída de muco. Ou outra opção, por exemplo, é fazer como muitas pessoas fazem, que é o gargarejo. Experimentem, se tiverem alguma dor de garganta ou muito muco na garganta, fazerem gargarejos com este tipo de sal. Eu até acrescentaria aqui uma coisa, que é uma colher de chá de vinagre de cidra de maçã. Um vinagre de cidra de maçã biológico, não filtrado, não aquele que vocês compram que a nível do supermercado, mas quando vão, por exemplo, a uma mercearia, se vocês conseguem encontrar um vinagre de cidra biológico não filtrado significa o quê? Que não é diluído, é mais puro. Quando nós acrescentamos esta água salgada, este vinagre de cidra, vamos estar a juntar duas coisas, que é o poder antibacteriano do sal, mas também estamos a acidificar o nosso corpo, que estimula o nosso sistema imunitário. E não só. As bactérias e os fungos não gostam propriamente de meios ácidos. Portanto, vamos combinar tanto uma coisa como a outra. Agora, quando normalmente as pessoas têm problemas da parte respiratória, nariz, garganta, seja o que for, muitas vezes não é só de alergias ou de uma infecção por uma bactéria ou uma constipação. Se acontece essas questões respiratórias durante o ano todo, há uma probabilidade grande de ser um fungo. Eu vejo este tipo de situações de pessoas com rinite, com sinusite crónica, que vêm ao meu consultório e tratam o problema porque na realidade descobrem que grande parte das vezes é um fungo ou um vírus que está a causar o problema. Mas se acontece em determinadas alturas do ano, é mais sazonal.
pode estar mais associado a alergias que a pessoa tenha. Ou, por exemplo, a pessoa pode ter feito uma cirurgia à zona do nariz, claro, esta zona é muito frágil. Se fazemos uma cirurgia, vamos acabar por traumatizar muito o nosso nariz. E nós temos bactérias e fungos a nível da parte do nariz que são benéficos para nós. É quase como se fossem as bactérias do intestino, mas a nível da parte do nariz. E vocês utilizarem, por exemplo, o kimchi, que é uma coisa fermentada que compram numa mercearia, a própria água do kimchi é uma coisa que, se vocês colocarem um cotonete e mergulharem nesse sumo e colocarem na ponta do nariz uma vez por dia, vocês vão conseguir reforçar as bactérias que são boas, os fungos que são bons e que fazem com que as outras bactérias e fungos, simplesmente aqueles que nos fazem mal, não estejam no nariz ou na garganta. Outra coisa que as pessoas fazem, isto é muito útil com bebés, falo por experiência pessoal, é fazerem vaporizações no quarto com esta água salgada. Ou seja, vocês colocam a colher de chá de sal na água e colocam numa coisa que vaporize, porque essa vaporização vai fazer com que haja um meio com mais sal no quarto e vai facilitar muito a saída de secreções. Pessoas que tenham tendência para ter muco crónico no corpo, nariz, garganta, facilita muito fazerem isto. Agora, muitas vezes o que é que acontece? Como os ouvidos, o nariz e a garganta estão muito ligados entre si, um problema no ouvido pode criar problemas no nariz e na garganta ou ao contrário. O que muitas vezes acontece, e isto são situações que se vê, a pessoa tem uma sinusite, uma rinite crónica e tem muito muco, por exemplo, numa sinusite. Como tem um canal que liga o ouvido à parte do nariz, é muito fácil muitas vezes haverem bactérias ou fungos ou até mesmo vírus nesta zona e a pessoa ter a impressão que tem um desconforto a nível do ouvido. E aí o que é que eu recomendaria? Essa água diluída com o sal, naquele copo, vocês pegam numa gota daquela solução e colocam diretamente no ouvido. Uma gota em cada ouvido 2 vezes por dia. E ao fazerem isto, vocês vão conseguir também ter esse efeito a nível desta zona do tubo de Eustáquio, principalmente para quê? Para impedir que haja este congestionamento. Agora, outras coisas que vocês podem utilizar se houver esse tipo de tendências no ouvido é, por exemplo, aplicarem um bocadinho de óleo de alho. Sabem que o alho é antibacteriano, antifúngico e ajuda bastante. Agora, também pode ser outra situação que é, ou é um problema do ouvido, nariz, garganta, ou pode ser um problema gástrico. Quantas pessoas têm refluxo no estômago, acabam por ser operadas ao nariz e não tem nada a ver com o nariz, tem tudo a ver com um problema gástrico que simplesmente a pessoa ainda não percebeu que tem esse problema. Agora, descartando estas situações todas, há qualquer coisa que vocês podem complementar, que é uma vitamina D3, como a da MJS Med, a vitamina D3, K2, Gold Master, tem uma vantagem, que é, junto a um antioxidante, que é uma coisa que faz com que as coisas não envelheçam ou não percam a qualidade. E essa cápsula, como tem esse óleo de oliva, preserva a dose de vitamina D3. E o que é que eu faria? 15.000 unidades uma vez por semana. E esse choque forte de vitamina D3, a nível de nariz, vai ajudar muito a manter essa zona bem intacta para que não haja o quê? Infecções depois repetitivas. Vejo-vos num próximo vídeo.